Do Help Química, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 43, Introdução à Química Inorgânica. Quem acompanha lá no livro, né, e aqui também pelo canal, viu que a minha última aula foi sobre ligações químicas, a nossa aula de 42. A gente finalizou ligações químicas nessa aula. E nessa última aula, né, na 42, a gente, quem está acompanhando pelo livro, vai ver que eu falo logo a seguir de interações intermoleculares. Mas aqui eu já resolvi pular diretamente para química inorgânica, por causa que as interações intermoleculares nós veremos muito na química orgânica. Então eu passarei ela um tiquinho mais para frente para vocês. Não deixarei de passar, apenas passarei um tiquinho para frente. Então vamos lá. Dadas as explicações, vamos ver o que é a química inorgânica. Química inorgânica, pessoal, nada mais é então do que vai estudar os minerais, os elementos, os compostos presentes na natureza, entendeu? Então, ela é dividida para tudo que tem na natureza. Então, eu dividi elas, né? Dentro desses minerais e desses estudos, a gente vai estar vendo as funções inorgânicas do tipo 1, 2 e 3. É uma divisão que eu fiz, né? Resolvi dividir elas assim, dessa maneira, que eu acho que didaticamente fica mais fácil pra gente entender e compreender mais esses conceitos. Só que, vem a pergunta: o que é uma função inorgânica então? Função inorgânica, pessoal, nada mais nada menos vai ser do que a gente está falando de uma classe que se encaixa para dentro de uma determinada quantidade de substâncias ou elementos químicos. E por isso que a gente chama de funções inorgânicas. Então, as primeiras funções inorgânicas que nós veremos serão os ácidos e as bases. As funções inorgânicas ácidos e bases que nós estaremos vendo aqui, pessoal, é a classe mais importante de todas. Por isso que nós estaremos vendo ela em primeiro. Esses ácidos e essas bases que nós estaremos vendo nessas aulas serão os diarrênios. Mais para frente nós conheceremos outros tipos de ácidos e bases, mas por enquanto vai ser o diarrênios. As funções inorgânicas 2 é aquelas que se encaixam para sais e óxidos, né, que são formados a partir da reação ácido e base. Os sais, né, e os óxidos é uma outra classe à parte. E as funções menos cobradas em vestibulares são os peróxidos e os hidretos, que nós também estaremos vendo. Dentro dessas funções, nós estaremos vendo quais são seus tipos, suas nomenclaturas, seus mecanismos de reação e identificando os estados físicos da matéria. Quem vê lá no livro vai ver que, quem acompanha pelo livro vai ver que lá eu falo de ácido forte, ácido fraco, escala de pH e pOH. Mas aqui nós não veremos isso. Emerson, por que nós não veremos aqui nessas aulas de introdução à química inorgânica? É simples, pessoal. Porque essas aulas de química inorgânica, essas forças, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Quando a gente falar de equilíbrio químico, vai ficar mais fácil da gente compreender esse assunto. Como eu ainda não falei, a gente vai ver um tiquinho mais pra frente. Belezinha, pessoal? Então, antes de eu me despedir de vocês dessa aula de hoje, eu vou deixar um exercíciozinho. Vocês vão me dizer o nome de um mineral que é abundante na natureza, líquido e que ocupa mais de 50% da superfície do planeta. Barbadinha. Não precisa nem pensar muito. Qual que é a resposta certa? Exatamente. Parabéns para quem então respondeu que é a água, que é um mineral inorgânico. Beleza, então, pessoal. Fique na sequência que nós começaremos com funções inorgânicas 1. Beleza? Então, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.